O ID ele é um ministério missionário. A gente trabalha com artes, né? A artes é o instrumento, a nossa ferramenta de trabalho. A gente usa a arte para cumprir a nossa missão. Só que a gente entende que a gente não está sozinho nessa. Então a gente entende que a gente pode deixar um legado para a nossa geração. O que a gente recebeu, a gente quer dividir com essa galera. Então a gente recebe jovens de todo o Brasil, de vários estados. Eles chegam, ficam com a gente durante 5 dias, sendo treinados durante o dia todo com oficinas, né? E na parte da noite tem os cultos, as reuniões de ministração na presença de Deus. O nosso desejo é o quê? Que eles voltem para a igreja deles, o máximo de fogo pela presença do Senhor no coração deles e capacitados para fazer bem feito aquilo que eles foram chamados para fazer. Esse é o nosso desejo. Antes eu não conhecia o ID, eu não sabia, quando me perguntavam, falavam assim, você vai pra onde? Eu falei assim, vamos no ID. O que é o ID? Eu falei, eu não sei. Eu só vi o cartaz e eu quero ir para conhecer. Hoje eu entendo que o ID, ele tá tentando fazer a diferença, sabe? Mostrando aos jovens que a gente pode fazer a arte de uma forma excelente e honrando a Deus em todas as coisas, realmente. Conheci o ID Missões e Arte através do Facebook, quando eu vi aquela faixa que estava escrito Venha Viver a Revolução do Amor. Fui impactado pelaquela frase, porque queria viver essa revolução do amor. Então, eu tenho um chamado de missionário e não tenho muito vínculo com a arte, ao não ser trabalhar em festinhas infantil, vestindo de palhaço e cuidando da mesa elástica. E daí, mas sou muito simpatizante com uma bailarina do malabarismo, palhaçaria, com aquelas estratégias com fogo. Então eu vim pra cá e Deus está me surpreendido, porque eu cheguei à conclusão que eu já era um palhaço. Só vim aperfeiçoar algumas coisas, como estou me saindo legal no malabarismo e estou aí, conheci muita gente de Deus e estou sendo impactado, pois Deus me trabalhou no meu ser que eu não vou ter como amar Deus se eu não andar meu próximo. Eu cheguei aqui com muita gente diferente com a minha cultura, eu estou aprendendo a amar essas pessoas e essas pessoas me acolheram como Deus iria me acolher. Isso para mim está sendo muito tremendo a parte disso. E quando eu fiquei sabendo que ia ter aqui no ID oficina de teatro, juntou uma coisa com a outra, né? O circo com o teatro, eu fiquei amarradão, cara, eu quero vir. E Deus gerou assim no meu coração uma vontade de vir, né? Gerou no meu coração uma vontade de estar aqui. E chegou na semana do congresso, eu não tinha nem a passagem de ida, muito menos a de volta. Eu não sabia nem como vir para cá e nem como voltar para Campos. Eu não tinha dinheiro para isso. E o que acontece? Eu comecei fazendo as coisas, né? Comecei a tentar trabalhar para ganhar dinheiro. Só que tava tudo dando errado. E aí eu orei ao Senhor e falei com Deus de novo. Falei com Ele, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor gerou isso dentro do meu coração. Se era a Tua vontade de eu ir para lá, estar lá, por que tá dando tudo errado? Por que não está acontecendo realmente como tem que acontecer, né? Aí Deus foi e falou comigo. Você está muito ansioso, você não confia em mim? Então aí que eu descansei mesmo. Tenho uma dificuldade de ser muito ansioso, né? Eu sou muito racional, eu queria estar preparado já para estar no congresso. Eu não estava nada preparado. Eu estava sem dinheiro, eu estava sem as passagens, não tinha nada. E aí depois o irmão, o Vinícius, até que está aqui, Deus, eu acho que gerou, né, no coração dele. O Vinícius e o Ralph gerou no coração dos dois a vontade de me abençoar, né? A vontade de me abençoar a vir pro congresso. Eles pagaram a minha passagem de vinda. Ele pegou o dinheiro e deu na minha mão, assim, o dinheiro da passagem, né? Eu fiquei muito impactado com aquilo naquele momento. Comecei a chorar, comecei a ficar emocionado. Eu sabia que era de Deus aquele negócio, sabia que Deus ia fazer de alguma forma, né? E aí o que acontece? Para mim o mais impactador disso tudo foi que eu comecei a ter experiências com Deus antes de chegar aqui, entendeu? A atmosfera da minha vida não precisou pisar aqui para falar assim, não, aqui eu estou sentindo Deus. Lá eu já estava sentindo a presença de Deus. Lá eu já estava vendo Deus fazer, lá eu já estava vendo Deus agir. Eu estava vendo que quanto Deus ia fazer nesse congresso, quanto Deus ia mudar a minha visão, quanto Deus ia ampliar meu pensamento. Eu tinha certeza disso, porque tantas coisas estavam acontecendo
Ele fez acontecer, Deus fez acontecer. Eu era muito preconceituosa com arte, confesso. Eu achava bobeira, achava palhaçada, eu não entendia por que o pessoal se vestia de palhaço, por que o pessoal dançava, por que o pessoal fazia as coisas, mas eu acho que é realmente isso, não é o homem tentar te convencer, né? Eu acho que Deus tem que te mostrar. E de um ano pra cá, isso tem tomado meu coração. Eu tenho realmente me apaixonado por arte, então hoje eu vejo que Deus realmente é multiforme, Ele fala com todo mundo de um jeito. E ainda que eu não entenda uma dança, eu tenho certeza que tem alguém sendo tocado por ela. Ainda que eu não entenda o porquê que alguém ri com um palhaço, tem sempre uma criança sorrindo, ou um idoso, ou até eu, às vezes, rio das palhaçadas. Então eu acho assim, que Deus ele fala com todo mundo de uma forma diferente, uma forma única, e as artes ajudam nesse sentido. Para mim, a revolução do amor é você voltar realmente ao primeiro amor, porque a gente prega muito avivamento, prega muito que a gente vai fazer, que a gente vai conquistar, mas a gente esquece do amor verdadeiro, do primeiro amor. A gente esquece quem é o amor, quem criou o amor. E até a música fala isso, né? Ele criou o amor, Ele é o próprio amor. Então eu acho que a revolução do amor é isso, voltar para Deus e assim realmente amá-lo acima de todas as coisas e poder cumprir o ID com o amor. Porque se a gente não estiver cheio dele, não estiver voltado para ele, tudo que a gente fizer vai ficar vazio, porque não tem ele. E aí eu comecei a ver que eu tinha um pai de verdade. Eu comecei a ver que existia um Deus que me amava, que me aceitava, que Ele me limpou todos os meus pecados, sabe? Que Ele tirou as impurezas, Ele quebrou as maldições, quebrou as correntes. E Ele foi se revelando como um Deus de amor, como um pai que é presente, um pai que é real. E a partir do momento que eu comecei a buscar, que eu comecei a ver que Deus estava no meu lado, Ele foi me mostrando não só o meu chamado em relação a missões, em relação à família, em reestruturar famílias, mas também em relação às artes, em relação à dança. De que, apesar de nunca ter sonhado em ser dançarina, nunca ter nenhuma relação com dança desde pequena nem nada, Deus veio me dando um desejo de dançar, sabe? E mesmo sem saber parte de nada, mesmo sem nunca feito balé, jazz, qualquer coisa, Ele foi colocando no meu coração de me mover à medida que o Espírito me levava e apenas sair dançando, tocar uma música, um louvor e o meu jeito de adorar. E aí eu busquei, e aí o Senhor revelou que da minha verdadeira identidade como dançarina, como nós somos embaixadores aqui na Terra, então a minha missão é trazer o reino dele e eu vou trazer através da dança. Pois teu é o poder e a glória para sempre. Ele criou amor, Ele é o próprio amor. Eu acredito que Deus é o maior artista. Se a gente olhar na Bíblia, tem várias palavras, vários versículos que falam Deus criando, a questão da criação, os detalhes. A gente pode ver que cada um que está nesse congresso, cada um tem um tipo de cabelo, uma cor de olhos. Então, assim, Deus é detalhista, Deus é artista, Deus ama as artes. E por muitos anos a gente deixou as artes na mão de quem não devia. E eu sonho para que a igreja ela torne a voltar a fazer arte com excelência, e eu acho que arte e Deus tem tudo a ver. Se a gente souber usar a arte para o reino de Deus, cara, eu acho que a gente tem uma ferramenta poderosíssima nas mãos da gente. Começa a amar o nosso próximo como Ele amou. Essa é a grande revolução. Chegou.